Eu vou fazer inicialmente, Sidney, umas perguntas só para qualificar a sua pessoa. Qual o seu nome completo? Sidney Brizola. Sua data de nascimento? 21/3/81. Sua profissão? Eu tenho umas quantas profissões. A última que eu exerci, que eu estava trabalhando, era carregador. O senhor tem filhos menores de idade? Não. Sidney, então, te dando ciência, né, uma vez do teor da acusação, que foi objeto da pronúncia para estarmos aqui, né? A denúncia diz que no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta de 18 horas, no interior da residência da vítima, na linha Cerro Agudo, na zona rural de Barracão, o senhor teria, com vontade livre e consciente, e ciente da ilicitude de sua conduta, com a intenção de matar, teria dado início a atos de execução do crime de homicídio contra a senhora Berenice dos Santos Rocha, sua companheira na época, uma vez que de posse de um facão teria dado golpes em área vital do corpo da vítima, especialmente na região da cabeça, causando a ela lesões que foram fotografadas e que fazem parte aqui do laudo de exame. A denúncia segue dizendo que o denunciado somente não alcançou o resultado morte devido a circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu gritar, solicitar socorro e foi socorrida, recebendo pronto atendimento no hospital de Dionísio Cerqueira. A denúncia segue dizendo que o delito foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, uma vez que envolveu violência doméstica, pois o acusado era convivente da vítima. E, por fim, narra a denúncia que a prática do crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado, de surpresa, surpreendeu a vítima, desferiu golpes pelas costas, vindo a atingir a parte traseira, posterior da cabeça da ofendida. Tá? Então, aqui é um suposto delito de homicídio duplamente qualificado, tentado contra a senhora Berenice. Em relação a essa acusação aqui, o senhor tem o direito de ficar calado, seu silêncio não irá lhe prejudicar. Também te dou ciência que é direito de qualquer pessoa acusada. Se houver a confissão da prática do delito, em caso de eventual condenação, poderá haver o benefício da atenuante da confissão. Mas, de qualquer forma, fica aqui assegurado o direito ao silêncio do senhor. Tá? Então, em relação a essa acusação aqui, o senhor tem algo a afirmar sobre ela? Eu tenho sim, senhor, para dizer. Eu quero falar toda a verdade aqui para vocês. Eu conheci a Berenice, foi lá nessa clínica em Marmeleiro, e ela relatou que morava na rua. E ela era dependente de crack, né, e bebia, né, e usava crack. E eu, por causa da bebida, eu estava lá. E a gente começou a conversar e eu achei ela uma pessoa legal, assim. E a gente se acertou na conversa. E ela me pediu onde eu morava. Eu falei, eu moro no interior. E ela falou que queria arrumar alguém para ficar longe da droga, da bebida, das coisas assim. E se ela podia conhecer lá a minha casa, né, onde eu morava, que eu morava sozinha, né? E eu falei, então vamos tentar. E levei ela morar comigo. No começo estava tudo bem, levei ela para a igreja, a gente saiu na segunda-feira da clínica, a gente na quarta foi para a igreja. E eu fiz um propósito na igreja e levei ela para a igreja também, ela aceitou Jesus, essas coisas assim. E eu comecei a pregar a palavra de Deus e cantava e estava tudo bem. Mas ela começou com uma ciumeira, entendeu? E começou a ficar com ciúme, porque daí o povo começou a me convidar para ir pregar, sair nas igrejas, assim. E ela começou a ficar com ciúme e eu não pude mais ir para a igreja. E comecei a ficar em casa, daí ela tinha ciúme das minhas tias, das minhas primas, das minhas sobrinhas. Eu não podia dar um abraço em ninguém, não podia conversar com ninguém. Comecei a me sentir
como se eu estivesse num cativeiro. Eu não podia, às vezes, nem ir na casa da minha mãe, porque ela tinha ciúme da minha cunhada, que é 20, 30 metros longe da minha casa. E a gente acabou recaindo. Paramos de ir na igreja e recaímos, nós dois recaímos. Bebemos uma vez, não deu nada, bebemos duas, bebemos essa terceira vez, nós dois bebemos. Nós dois tínhamos bebido. E ela, sei lá se ela estava com vontade de usar o crack, porque o crack é uma droga muito forte. Eu nunca usei isso. A única droga que eu experimentei foi maconha. Maconha eu fumava. Mas não me fazia mal. Para mim era como se fosse um remédio. Hoje eu tomo sertralina para acalmar os nervos. E quando eu fumava maconha, a mesma coisa. Eu ficava calmo, tranquilo, eu não brigava com ninguém. E nesse dia nós bebemos, nós dois. A gente foi cedo para a cidade, compramos algumas coisas e peguemos uma bebida, vamos beber em casa, e levemos umas coisas para fazer lá, para comer. E ela fez palito de batatinha frita e uma carne frita lá, picadinha para a gente comer. A gente estava comendo e bebendo. E eu fui pagar uma conta na casa de um primo meu, pertinho ali, peguei uma moto velha que eu tenho de trilha lá e fui lá rapidinho. Paguei a conta para ele e demorei 10 minutos, fiquei lá conversando com ele. E ele também vendia bebida, lá eu peguei 2 latinhas de cerveja e trouxe. Tomei uma lá e trouxe uma. E quando cheguei em casa, ela começou a brigar comigo, dizendo que eu tinha ido lá tentear a mulher do meu primo. E começou a brigar comigo, e eu e fui relevando a tarde inteira. Saía, fugia dela, ia lá pro açude, que tem no fundo da chácara, assim. Ela ia atrás lá e me chamava, e não, volta lá, e eu voltava. Tá bom, não vou mais brigar, ela dizia assim. Mas dali a pouco ela começava. E daí, nesse dia, chegou pro final da tarde, ela me acusou novamente dessa mulher do meu primo. E eu comecei a chorar e dizer para ela, não, eu não faço isso, eu não gosto disso, eu estou contigo, é contigo. Eu te tirei lá daquela vida lá para te trazer aqui para me te respeitar, eu quero ter uma família contigo. E ela me deu um empurrão, me derrubou, já me deu um soco no olho assim, e já me deu no outro olho, assim, meus 2 olhos, me derrubou no chão assim, e já foi na caixa de lenha, pegou o facão e veio para cima de mim. Eu me agarrei nos braços dela e a gente caiu no chão, caímos em cima das coisas, virou as cadeiras lá na mesa, e eu puxando, tentando tomar o facão dela me cortou aqui no puxar, pegou aqui na minha cabeça, e eu consegui tomar o facão dela. Aí foi na hora da raiva, bati nela, mas quando eu percebi que eu cortei a cabeça dela, me deu um remorso, porque eu nunca cortei ninguém, eu nunca dei uma facada em ninguém, nunca dei nada em ninguém, nunca fiz sangue na minha vida. Me deu um apavoro e eu fiquei com medo e me arrependi na hora, corri dela para não fazer mais mal para ela. E ela tentando investir para cima de mim. E eu corri dela, fui lá na minha mãe estava dormindo, eu bati na porta e a mãe acordou e eu falei, mãe do céu, nós briguemos, e eu estava tudo cheio de sangue na minha cara. Meu olho aqui, esse olho aqui chegou a ficar vermelho, cheio de sangue por dentro, assim. Eu tenho os laudos ali pro doutor. Falei, mãe do céu, nós briguemos, olha o jeito que eu tô aí. Arruma um carro aí, arruma alguém para levar a ver aqui, porque eu cortei ela, leve ela para o hospital, e eu machuquei a cabeça dela, e eu tô com medo da polícia vir me prender, eu vou pro mato. E saí correndo pro mato, e fugi, fui pro mato. Eu fiquei abismado assim, porque eu nunca tinha cortado ninguém. E a minha intenção não era matar ela, eu só me defendi dela, porque eu gostava dela. Ela era uma pessoa que morava na rua, dormia em cima de um papelão, como ela relatava para mim. Ela até postou no Facebook uns negócios lá de mim, que eu tinha tirado ela da rua, que nos dias de frio ela passava frio, passava fome, coisas assim.
E eu tinha sido alguém que tinha tirado ela daquela vida. E realmente eu tirei ela daquela vida e estava lá comigo, eu tinha minha casa, tinha minhas coisas. E a gente se acertava, eu não era um cara ruim para ela. Eu tinha levado ela para a igreja e eu também tinha ido para a igreja para ficar longe da bebida, porque o meu mal é só a bebida, entendeu? Quando eu bebo demais, qualquer coisa, às vezes eu perco a cabeça daí. Então eu fugi e fui para o mato, fiquei no mato sem comer, fiquei 6 dias no mato pensando em morrer no mato, me deu uma depressão. E até que eu achei um amigo lá que me conhecia e me aconselhou, disse, não, vai e se apresenta, assim, vai lá. E eu peguei e fui, procurei alguém e fui para a cidade e fui me apresentei, me entreguei lá na polícia, por livre e espontânea vontade. Me arrependo de ter machucado ela, eu me arrependo de ter tomado o facão dela, sabe, senhor, porque se eu tivesse deixado ela tirar minha vida, hoje eu não estaria sofrendo lá, onde eu estou preso lá, eu estou sofrendo muito lá. Uma cadeia que é para 70 pessoas, nós temos 160 pessoas, dormindo uns por cima dos outros. Eu sou a pessoa que cuidava do meu pai e minha mãe, sempre estive do lado dele. Às vezes a gente discutia alguma coisa, mas tudo que nós temos fui eu que ajudei eles a conseguir. E às vezes eu tenho que ser meio duro com eles, porque senão eles botam fora e a gente fica sem nada. Mas não é, muitas coisas que falaram aqui de mim não é, senhores. Eu sempre fui uma pessoa boa, todo mundo gosta de mim lá e sempre fui trabalhador. Nunca fui um covarde de querer tirar a vida de alguém. E sem falar que nisso, outras vezes ela tinha me batido, me deu soco na cara, deu tapa na cara, me derrubou, me machucou e eu ficava quieto, eu só chorava e dizia, não, para, eu trouxe você pra gente viver, não foi pra gente viver brigando assim. Fugia dos problemas. E é isso, senhores, que eu tenho para dizer. Se eu quisesse matar, eu não tinha matado ela. Mas eu não quis, eu corri e pedi socorro, porque na hora me deu um apavoro e eu nunca tinha feito aquilo, nunca tinha cortado ninguém, nunca tinha feito sangue, então eu corri e pedi socorro. E graças a Deus que minha mãe é do coração bom, foi e arrumou, e o irmão ali, o Leandro, ali, foi levado para o hospital. Então é isso que eu tenho para dizer para os senhores, que eu não sou um bandido, senhores. Até para dizer para vocês que lá onde eu estou na cadeia, lá eu estou sendo pastor lá daquele povo, lá eu tenho uma igreja lá que eu cuido lá dentro, eu prego a palavra de Deus lá para o pessoal, eu toco violão, eu canto, eu aconselho as pessoas lá dentro, todo mundo me quer bem. Não tenho briga com ninguém lá, não tenho amizade com ninguém, todo mundo me quer bem, senhores. É isso que eu tenho para dizer, viu, senhor? Pastor Marcelo Público. Bom dia, então, Sidney, tudo bem? Bom dia, senhor. Sidney, eu ia fazer algumas perguntas para o senhor para tentar entender melhor aqui as circunstâncias desse processo. O senhor menciona que ela teria agredido o senhor, né? Só que chama a atenção pelas lesões da vítima, né? pela gravidade das lesões da vítima, que essas lesões elas foram praticadas com um facão, foram facãozadas, né? Não sei se existe essa palavra, mas pelas costas, pela nuca, né? Foram diversas facãozadas na nuca da vítima. O senhor pode me dizer como que isso aconteceu? Por que tantas facadas na nuca da vítima? Eu li o processo, senhor. Não foram tantas, foram 4 cortes. É porque nós rolamos no chão. E quando eu tomei o facão, ela meio... E fui dar os pranchaços, pegou assim, foi assim na cabeça, assim. Eu tive vendo o processo lá
foram na cabeça, assim. Eu vi uma foto dele na internet, que foi assim, o corte mais grande foi aqui. Os outros cortes dele eu não sei onde que foi, não vi, mas fala de quatro cortes. Acho que o mais grave foi esse aqui, na cabeça, assim. É porque o facão brandeou, minha intenção não era cortar, era só bater para ela parar de me pular. Certo. O senhor, quando o senhor ficou na posse desse facão, o senhor não poderia simplesmente, tendo em vista que era uma mulher, né? O senhor, ao deter a posse ali do facão, o senhor não poderia ter deixado o local com o facão e não desferido tantas facãozadas assim na cabeça da vítima? Foi na hora da raiva, né, senhor? Tipo, ela também tinha me cortado aqui meu olho, né? Daí também estava cheio de sangue na minha cara. Aí nessa hora da raiva eu bati de qualquer jeito. Acho que algum corte foi na hora da luta, para tomar o facão. Uhum. O senhor, tendo em vista que estava brigando contra uma mulher, né? O senhor não quis deixar o local. O senhor não poderia, ao invés de ter dado facãozadas na nuca da cabeça da vítima, ter dado em outro local não letal? É porque na hora da raiva ali, e ela tinha batido nas minhas vistas, essa vista aqui, senhor, estava vermelha que nem um sangue. Aí estava tudo embaralhado, eu bati sem conseguir enxergar onde eu estava batendo. Entendi. Ela menciona, ao contrário do senhor, que a discussão teria começado, né, a vítima, ela menciona que o senhor teria mandado ela usar drogas, né, a vítima que foi agredida aqui no caso. Por que o senhor está falando a verdade aqui hoje e não a vítima? Por que eu estou falando a verdade e não a vítima? Ela menciona que o senhor, a discussão teria começado porque o senhor teria obrigado a vítima a usar drogas e ela não queria usar. Não, a gente não tinha droga. A única droga era a bebida que nós estávamos bebendo. Nós dois fomos para a cidade e nós dois compramos junto. Porque aonde eu ia, ela ia junto comigo. E a gente comprou e veio para casa. Então vamos beber em casa, vamos comer alguma coisa em casa. Mas droga nenhuma, nem maconha, nem algum tipo de droga não tinha. Porque ela usava crack, eu não conheço, nunca experimentei crack. Certo. E por que o senhor fugiu então, se o senhor estava certo? Eu fugi porque eu fiquei apavorado, fiquei com medo de ir para a cadeia. E me deu um remorso por causa do sangue, eu nunca tinha cortado ninguém. Certo. Fiquei apavorado, né, senhor? E por que quando o senhor teve a oportunidade de conversar com um delegado de polícia, o senhor não quis dar essa versão? Porque eu me apresentei com o advogado e ele pediu para me ficar quieto, responder só em juízo. Ok. Sidney, foi o único fato criminoso da sua vida, ou o senhor já foi condenado em outras vezes por circunstâncias envolvendo violência doméstica? Eu tive algumas briguinhas assim, mas nada sério assim. Outras condenações o senhor teve? Não tive outras assim, não. Não teve. Contra mulheres o senhor teve condenação? Não. Também não. Ok. Consta que alguns dias ali anterior à data desse crime, o senhor, no dia 19, o crime foi no dia 23, né, pouquíssimos dias antes, o senhor, quem acionou a polícia nesse dia foi a Jocelane. Ela menciona aqui na ocorrência que o senhor teria brigado com o Sidmar, o irmão do senhor,
que foi necessário ali o uso de força, né, que o senhor teria inclusive já agredido a Berenice, né, e que inclusive as vítimas aqui no dia teriam sido o Isaías, o seu pai, e a senhora Josi, né? Só que certamente com medo eles não quiseram representar. Teve essa briga dias antes do fato ali envolvendo a Berenice? Não, nós só discutimos com meu irmão, o Sidmar, nós discutimos, porque ele me deve um dinheiro e eu estava precisando, e eu fui cobrar ele ficou bravo, mas só se discutimos e se xinguemos ali e eu saí. Não aconteceu nada de briga, de força não. Certo. O vizinho, o Leandro, quando ele foi ouvido pelo delegado de polícia, ele mencionou que o senhor, o Sidney, tem fama de ser agressivo, briguento, perturba os vizinhos e que ele estaria, inclusive, pensando em mudar de localidade por conta disso. De onde que o vizinho, o Leandro, tirou essa informação que o senhor teria fama de ser agressivo, briguento e que perturba os vizinhos? Pela ordem, excelência. A testemunha respondeu aqui diferentemente que está aí, excelência. Doutor, a pergunta do promotor de justiça é atinente a matérias que podem ser abordadas na 12MP com o conduto social, porque a forma de ter sempre assegurado ao acusado não tem o direito ao silêncio, mas não retira ao doutor o direito de perguntar. O doutor pode seguir. Eu gostaria de responder. O Leandro, a gente sempre se deu bem com ele. Ele respondeu aqui na pergunta desse dia. Desse dia, ele nem estava em casa. Ele não estava em casa. Então, portanto, ele não ouviu nada. Se ele está falando isso, ele teria que ter uma prova para falar isso. Entendeu? Porque ele não estava. E nos outros dias sempre me dei bem com ele. Eu ajudei ele quando ele veio morar lá. A gente cedia a luz para ele, até que sai da minha casa, do meu poste, sai a luz para ele. E sempre se dei bem com ele, o pai dele que morava lá, os piá dele, direto estava lá tomando chimarrão comigo. Não tem porquê uma acusação dessa. Sim. Também em relação ao depoimento da dona Josi, a progenitora, quando ela foi ouvida, o senhor mencionou aqui que o senhor que foi pedir socorro para salvar a vítima, né, das facadas. A dona Josi, quando ela foi ouvida pelo delegado de polícia, lá na delegacia, consta, um depoimento dela, que eu mostrei aqui hoje, o senhor teve a oportunidade de acompanhar, ela fala que não foi o senhor, que quem pediu socorro foi a vítima. Por que ela falou isso lá na delegacia? Não, fui eu que chamei ela. Ela estava dormindo, eu bati na porta e abri, entrei, não tem chave, nada, e acordei ela e disse para ela ir lá. E a única coisa que ela ouviu é que a Berenice estava pedindo socorro dentro de casa. Quando ela estava machucada, ela estava pedindo socorro. Mas quem chamou ela fui eu. Certo. Depois dos fatos ali que levaram a vítima para o hospital para ser atendida, né? O senhor chegou a voltar lá na casa da dona Josi? Eu só voltei na minha casa trocar de roupa, porque eu estava tudo molhado, só. Aí só se eles me viram lá, mas eu voltei na madrugada, troquei de roupa e peguei outro calçado e eu estava tudo molhado, né? Estava chovendo. Porque lá na delegacia, a dona Josi, ela falou que tarde da noite o senhor voltou até a casa para ameaçá-los e que ela teme que o senhor faça algum mal para ela e para os seus familiares, pois ele já os agrediu e ameaçou anteriormente. Ela inventou isso por algum motivo ou ela simplesmente disse a verdade na delegacia de polícia? Não, se fosse isso, eles não teriam ido lá onde eu estou preso me visitar, fazer carteirinha. Eu sempre me dei bem com eles. Às vezes eu boto bronca com eles para o bem deles.
entendeu? Sempre é eu que organizo tudo lá, a chácara. É eu que eu sou o mais velho e tudo que nós temos lá foi eu que ajudei eles trabalhando, ajudei eles construir, ajudei a comprar. Então tem coisas às vezes lá que às vezes eu tenho que ser meio durão com eles para poder ficar as coisas certas. Mas eu não, isso não. Entendi. A minha mãe também, ela também tem problema de depressão, ela fica apavorada, ela fica nervosa, né? E Entendi. às vezes pode ser por isso que ela deve ter falado, porque entre nós está tudo bem. Entendi. Eu estou satisfeito, muito obrigado. E eu vou para vocês. Pastor Defesa? Bom dia, Sidney. Bom dia, doutor. A tua mãe sabe ler e escrever? Não, O depoimento que foi mostrado ali é escrito. Será que ela leu? não. Ela não sabe ler e Ela não escrever? sabe ler nem escrever, ela é analfabeta. Teu pai também, analfabeto? Não, o pai sabe ler. Ele sabe ler e escrever, mas é bem pouco, assim, não sabe muito bem, assim. Sidney, como eu te expliquei, nós conversamos agora há pouco, em várias circunstâncias que você relatou aqui, desde quando você conheceu a Berenice, até hoje que você está passando na cadeia, e o que você está fazendo lá, trabalhando, pregando. Só que tu vai ser julgado por aquelas 7 pessoas ali, por aqueles fatos que aconteceram lá, naquele 23 de fevereiro de 2022. Poucos minutos. E é esses poucos minutos da tua vida que tu vai ser julgado. Então a gente precisa saber exatamente como foi. Você confessa, então, que você agrediu ela. Sim, Os golpes de facão foram você que desferiu. sim, Da mesma forma, Sidney, eu te perguntei, que o doutor perguntou, você relatou para o juiz. Pergunto, a tua intenção ao desferir os golpes era matar a Berenice? não, Não era, não, mas causou lesões. sim, Ok. Aconteceu qualquer circunstância que, se você tivesse intenção de matar, se não tinha intenção de matar, mas se você tivesse intenção de matar, você poderia ter matado? sim, Você poderia ter continuado golpeando com o facão? sim, Poderia, se quisesse, ter decapitado ela? sim, Alguém ouviria essa confusão lá? Ou alguém ouviu a confusão dos golpes que você desferiu nela? não. Ninguém. Alguém chegou para te impedir de fazer aquilo que te falei, que é reprovável, que você mesmo fala que é reprovável, das agressões que você praticou contra ela? Alguém te impediu de dar continuidade nisso? Não, Você cessou essas agressões pensando que ela estava morta? não. Eu fugi para não. Mas aí que vem a situação principal. Antes de fugir, porque você sabia que aquela agressão teria uma consequência. Está aqui sentado hoje do laranja. Mas antes de fugir, você procurou minimizar a situação chamando a sua mãe para que prestasse socorro a ela? Sim, Esse socorro foi eficaz? foi. Tanto que ela está viva hoje prestando depoimento aqui. Sim. Graças a Deus. Mas voltando novamente no tempo, explicando para os 7 jurados. Se você tivesse a intenção de matá-la, você poderia ter feito sem impedimento de qualquer pessoa, de qualquer circunstância? Sim,
Eu poderia ter matado e ninguém teria visto. Iam achar depois de, quem sabe, no outro dia ou depois, mas eu não quis. Não era essa a Não intenção. era essa a minha intenção. Eu só quis me defender. Essa aí que vem o segundo ponto. Que eu, analisando aqui os autos, a gente encontra aqui o auto de lesão, o exame de corpo dela, né, consta aqui as lesões e tudo mais. E a gente encontra aqui no processo o exame de corpo de delito seu também. Você foi periciado, você foi lá no dia 25/3, depois que você foi preso, você foi lá no IML fazer o exame de corpo de delito? Sim. E foi constatado essas lesões, esses cortes? Sim. Você poderia mostrar para os jurados aí na sua cabeça onde estava a cicatriz? Sim. Isso aqui e aqui no meu olho. Sem falar que por dentro dessa vista aqui prejudicou, ela ficou mais fraca que essa. Tá. Sidney, essa tua defesa que você sustenta aqui, né, explicou para mim, explicou para os jurados, para o promotor, para o juiz, que você tomou o facão dela e foi se defender. Sim. Você acredita que houve excesso nessa tua defesa? Acredita que poderia ter sido só um golpe? Acredita que poderia ter diminuído? Sim. Houve um pouco de excesso. Mas a tua intenção era? Só me defender. Não era matar. Não era matar. Não. Tanto é que se você quisesse, você poderia? Sim. Ter feito. É. Sidney, quando eu fiz, depois os jurados, o promotor provavelmente vai puxar a tua ficha ali, e eu fui contratado por você em uma outra oportunidade, e quando eu assumi tua defesa nomeada aqui, a gente, mesmo sem eu ter conversado com você, eu fiz um pedido de incidente de insanidade mental, para ver se você é certo ou se você tem algum problema. Nós estamos conversando e você disse que foi até Curitiba. Você foi até Curitiba? Sim. Foi periciado lá? Uhum. Tá. Lá, você relatou para a perita, né? Do Instituto Geral de Perícias do Paraná, você relatou algumas circunstâncias do teu uso de álcool. Você foi viciado em álcool? Sim. Fui alcoólatra. Você foi internado? Foi 3 vezes eu fui. Foi internado a primeira vez aonde? Foi lá em Palmas. Palmas? Ficou tempo internado? Eu fiquei 3 meses lá. Aí voltou. Voltei. Depois disso, você foi internado novamente? Sim. Daí 2 vezes eu fui em Marmeleiro. Marmeleiro foi internado. Lá que você acabou conhecendo a Berenice. Lá que eu acabei conhecendo ela. Quando você estava com a Berenice, nos dias dos fatos ali, você estava fazendo uso de sertralina? Ou que medicamento que você fazia uso? Naquele tempo ainda eu estava tomando outros. Agora daí o doutor mudou porque lá não tinha. Sim. Eu tomava Depaquene, fluoxetina, mais uma vitamina para a cabeça e um para dormir. Para dormir também. Então você vem de um histórico de longa data de problemas depressivos, de depressão, A tua mãe também tem esse problema? A mãe também. Teus irmãos, algum tem? Não, é eu e a mãe que tem esses Tem problemas. esse problema. É. Depois da tua prisão, o advogado que fez a tua defesa inicial, aqui até a fase de pronúncia, ele pediu para o juiz para que fosse expedido ofício para Santo Antônio, para que você fosse fazer um acompanhamento com o CAPS. Quando estava em Santo Antônio, você estava fazendo? Não. Não? Tentou suicídio dentro da cadeia? Sim. É sorte que os presos não deixaram. O Estado forneceu algum medicamento, alguma coisa? Não. E aí Agora não. você começou a fazer o tratamento novamente? Daí foi quando eu fui lá para onde eu tô. Para Patuana?
Aí tu começou a fazer o tratamento, É, no lá caso, eles- faz interno lá, faz aonde? Eles me levam no psiquiatra cada 3 meses. Para renovar a medicação. Se você pudesse voltar atrás naquele dia, teria se defendido? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria pedido para ela ir embora, né? E para que nada disso tivesse acontecido. Está arrependido? Arrependido. Tem raiva dela? Não. Eu quero que ela viva a vida dela e que saia da droga, saia das coisas que faz mal para ela. Não sei se ela está morando em casa, ou está na rua. Não sei. teve mais contato também? Não soube mais nada. Né? Tem mais alguma coisa que você quer falar para os jurados, que você quer contar para nós aqui, que são eles que vão julgar você? Eu expliquei. São essas pessoas que vão te julgar, que vão analisar a tua vida, aqueles momentinhos da tua vida ali. Aquele períodozinho ali da tua vida. Mais alguma coisa que tu quer falar lá? Daquele período ali? Aqueles 2 minutos, 1 minuto? Eu queria só falar para o jurado que analisasse tudo isso que eu falei aqui. Eu só não estou falando diante dos senhores do juiz aqui e dos senhores ali, mas diante de Deus. Eu não queria fazer esse mal para ela. Foi na hora da raiva, na hora da bebedeira, porque nós dois estávamos bêbados, nós tínhamos tomado 1 litro de conhaque puro, eu e ela. Então, se eu pudesse voltar atrás, nada disso teria acontecido, entendeu? Eu estou arrependido mesmo, porque eu estou sofrendo lá e longe do meu pai e minha mãe, nunca fiquei tanto tempo longe deles. Há tempos atrás eu saía trabalhar, eu ficava 6 meses e voltava para casa. Agora já faz 1 ano e 4 meses que eu estou lá. E que vocês analisem esse bem do que eu falei. Eu estou arrependido, gente. Me arrependo de ter tomado o facão dela. Eu poderia ter deixado ela me matar, me cortar, me fazer o que quisesse. Seria até melhor do que as humilhações que eu passo hoje lá. Não precisa os senhores pensar assim em me absolver, mas que vocês examinem a consciência e me dê uma condena leve para mim. O que cabe, o que merece. Porque eu me arrependo, eu sei que eu machuquei ela, mas eu estou arrependido, senhores. É isso que eu tenho para dizer, doutor. Você sabe que você machucou ela, não sabe? Sim. Ok. Sem mais excelência. Os braços? Ele pergunta para ele? Não. Ok, encerra o interrogatório e faremos um intervalo para o almoço e retornaremos daqui a 1 hora. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Paraná contra Sidney Brizola, devidamente qualificado nos autos, dando como em curso no artigo 127, parágrafo 2º, incisos 4º e 6º, na forma do parágrafo 2º-A, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal. Na presente sessão, o réu foi submetido a julgamento e, em votação específica, os senhores jurados responderam positivamente ao 1º, 2º, 3º, 6º e 7º quesitos, reconhecendo, portanto, a materialidade, a autoria, dolo e a incidência das qualificadoras. Quanto ao 4º e 5º quesitos, referentes à absolvição e à desistência voluntária e arrependimento eficaz, responderam negativamente. Ante o exposto, o ilustre Conselho de Sentença condenou o réu em relação à imputação. Desse modo, passo a dosar a pena a ser aplicada em estrita observância ao artigo 68 do Código Penal.
Dosimetria. Fixação da pena base. Na fixação da pena base, devem ser analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade. Refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos, os quais demonstram merecer uma maior reprovação. Pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que a vítima foi atingida por vários golpes por meio de instrumento pérfuro-cortante em sua cabeça, causando-lhe fraturas dos ossos da calota craniana e 4 feridas cortocontusas lineares, a maior com 100 milímetros, localizadas no couro cabeludo, dentre outras lesões, conforme o laudo médico do movimento 9.1. Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Antecedentes, conforme certidão acostada no movimento 310, o réu possui mais de uma condenação em sua folha de antecedentes, logo uma qual seja a condenação decorrente dos autos 3097, dígito 45/2011, será utilizada nessa fase para a configuração dos maus antecedentes e outra na segunda fase da dosimetria. Conduta social, há nos autos elementos a justificar a consideração desta circunstância desfavor do réu. Deveras, embora na presente sessão plenária a genitora do acusado e o informante Leandro Oliveira de Bairros tenham omitido tais informações, constam dos autos nos movimentos 10.1 e 10.2 que o acusado é pessoa temida por ambos, por ser indivíduo agressivo, briguento e temido naquela localidade rural. Personalidade refere-se ao conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e postura social. No caso dos autos, não há elementos técnicos para se aferir de forma concreta a personalidade do réu, de modo que referida circunstância permanece neutra. Motivos não foram identificados, razão pela qual resta prejudicar a valoração negativa. Circunstâncias assumem caráter relevante, haja vista que o acusado praticou o fato sob o efeito de bebida alcoólica, como por ele mesmo relatado em seu interrogatório, bem como pelo fato de que o cenário criminoso produzido por sua conduta fora presenciado pelo filho e neto do informante Leandro Oliveira de Bairros, ambos menores de idade. Consequências. As consequências que decorrem da conduta criminosa do réu devem ser valoradas negativamente. Com efeito, a vítima, por causa da ação delituosa, sofreu sequelas em sua voz, foi acometida de fortes dores de cabeça, passou a sofrer episódios de esquecimento, sequelas estas que não são naturais ao crime praticado. Por fim, das agressões sofridas, decorreram cicatrizes em seu couro cabeludo, locais nos quais não lhe nasceram mais cabelos. Comportamento da vítima: não restou comprovado que a vítima tenha contribuído para o cometimento do crime. Dos depoimentos colhidos em plenário, não restou demonstrado que a ofendida tenha provocado a reação do acusado, seja por palavra ou gesto, motivo pelo qual a aludida circunstância judicial deve ser neutra. Diante disso, fixo a reprimenda básica em 19 anos e 6 meses de reclusão. Agravantes e atenuantes. Presente a circunstância agravante do artigo 61, a linha C do Código Penal, tendo em vista que o crime ocorreu por recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que o acusado de inopino atacou a vítima pelas costas, atingiu sua cabeça com golpe de facão. Presente de igual modo a circunstância agravante do meio cruel, previsto no artigo 61, inciso 2º, linha D do Código Penal, eis que o instrumento empregado para a prática do delito consistiu em um facão, arma branca capaz de produzir cortes profundos e extensos, cujo emprego causou à ofendida ao menos 4 retalhos. Como visto, o meio cruel empregado pelo acusado, o facão impôs à ofendida a contemplação do seu corpo retalhado, dada a renitência dos golpes e o potencial destrutivo do instrumento, e de seu sangue aspergido de forma abundante ao chão de sua residência, motivo pelo qual deve incidir referida agravante. Ao caso, aplica-se ainda a agravante da reincidência, previsto no artigo 61, inciso 1º do Código Penal, tendo em vista que o réu registra sentenças condenatórias com trânsito em julgado anteriores ao fato tratado nos presentes autos, nos autos 2682, dígito 52, 2017 e 3801, dígito 48, 2017. Verifica-se também a existência da circunstância atenuante da confissão, artigo 65, 3D do Código Penal, porquanto o réu confessou em juízo, ainda que de forma qualificada.
Contudo, ante a presença da multirreincidência, afasta o atenuante decorrente da confissão para fazer incidir a majoração na fração de 1/6. Diante disso, fixa a reprimenda em 29 anos e 3 meses de reclusão. Causas de aumento e diminuição, ausentes causas de aumento de pena. No entanto, foi reconhecida a causa geral de diminuição referente à tentativa nos termos do artigo 14, segundo parágrafo único do Código Penal, uma vez que o sentenciado só não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Anote-se que, na tentativa, a redução da pena deve levar em conta o maior ou menor caminho do crime, inter criminis, percorrido pelo agente. No caso em tela, deve-se ter em mente que o crime apenas não se consumou em virtude do atendimento médico rápido e eficaz recebido pela ofendida. Do outro vértice, o réu percorreu quase todo o caminho executório do crime, uma vez que desferiu ao menos 4 golpes de facão na cabeça da ofendida, de modo que se justifica a aplicação da minorante em seu patamar mínimo, qual seja 1/3. Posto isso, tendo por satisfatoriamente ponderadas todas as causas legais e judiciais, chega-se à pena final quanto ao delito de tentativa de feminicídio em 19 anos e 6 meses de reclusão. Pena definitiva, pelo exposto, fixo ao réu Cirino Brizola a pena privativa de liberdade em 19 anos e 6 meses de reclusão, bem como ao pagamento das custas do processo. O regime inicial de cumprimento será o fechado, vendo aqui a aplicação dos institutos da substituição da pena e também do SUSIS. Quanto ao valor mínimo de reparação, acatando aqui o pedido do Ministério Público, fixo o valor mínimo indenizatório no patamar de R$20.000. Saliento que deverão ser observadas as limitações cognitivas próprias de uma ação penal, podendo a parte interessada, caso assim entenda, procurar as vias ordinárias para pleitear maior valor. Em relação à prisão preventiva, a segregação cautelar é medida de exceção, justificando-se apenas nos casos em que estiverem presentes seus fundamentos, requisitos e condições de admissibilidade. No presente feito, e agora com maior grau de certeza, constata-se que está presente o fumus commissi delicti, porquanto o réu estou condenado pelo Conselho de Sentença, cujo veredito goza de soberania constitucional, ademais restam inalterados os motivos da prisão cautelar decretada com o intuito de resguardar a garantia da ordem pública, em razão da gravidade e em concreto da conduta do sentenciado, reveladora da sua periculosidade social, decorrente do seu modus operandi. Colaciono aqui julgado do STJ, desse modo mantém a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Disposições finais condenam o réu ao pagamento das custas processuais, determina que a expedição de guia de recolhimento, suspensão dos seus direitos políticos, fixo aqui honorários advocatícios dativos, determinação de intimação da vítima, comunicação ao juiz da execução penal e cumprimento de praxe pela Secretaria das Instruções contidas no Código de Normas da Corregedoria. Então, chegamos ao final desse julgamento. Eu agradeço a presença de todos, da Polícia Militar, da Polícia Penal, responsável pelos corpos do acusado. Agradeço a todos os serventuários aqui que trabalharam nos bastidores, as meninas ali da Copa e todos os demais. E principalmente aos senhores jurados, né, que depois de longas horas aí de julgamento chegaram ao seu final, cumpriram o seu papel e podem voltar para casa conscientes de que cumpriram de forma escorreita os seus deveres cívicos. Tá? Então agradeço pelo trabalho desempenhado. Tá? Desse modo eu encerro essa sessão agradecendo a presença de todos.